Olá, eu me chamo Lisandra Pinto Alves da Silva, irei apresentar o trabalho titulado como Síntese, Caracterização e Atividade Catalítica de Nanopartículas de Prata sintetizado com as proteínas do látex da Pomaria pudica, na remoção de fármacos, sob a orientação do professor Dr. Jefferson Soares de Oliveira. Os medicamentos, eles participam ali ativamente da nossa rotina, né, promovendo saúde, trazendo qualidade de vida, mas o seu uso, ele requer alguns cuidados para não gerar risco ao meio ambiente, né. Os antibióticos, como o cloridato de ciprofloxacino, eles são pouco metabolizados e não biodegradável, o que pode gerar uma resistência bacteriana e risco à saúde dos influentes, né, de estações de tratamento. As nanopartículas de prata, elas são estudadas por possuir essas propriedades catalíticas e fotocatalíticas na purificação da água, né, o que seria uma alternativa para o possível problema desses antibióticos que são encontrados na água. As nanopartículas, elas podem ser sintetizadas de diversas formas, né? E um método econômico e sustentável que está sendo bastante utilizado para a formação dessas nanopartículas é o método verde, né? Que utiliza plantas, organismos. E uma dessas plantas, elas possuem um látex, que nesse látex está presente uma proteína, que é a planta Pomaria pudica, e essa proteína ela serve como agente redutor e estabilizador do nitrato de prata para a formação da nanopartícula. Nesse contexto, né, o objetivo do trabalho é sintetizar as nanopartículas de prata com as proteínas do látex da Pomaria pudica, né, caracterizá-las e avaliar o potencial catalítico na remoção de fármacos. A fração, né, de proteínas, ela foi obtida, né, através da metodologia feita por Fernandes et al. E essa metodologia ela foi replicada, onde que teve a coleta do ápice, né, da apicular da planta, juntamente o látex com a água destilada, ele passou por alguns processos até ele ser centrifugado e liofilizado, e aí a gente tem as proteínas do látex da Pomaria pudica separada. Salles 2020 trouxe um processo otimizado, né, dessa síntese de nanopartícula com a PLPP de maneira química e sustentável, né, o qual foi pego soluções diferentes de PLPP, foram misturadas ao nitrato de prata e assim formamos a nanopartícula. Após essa formação, né, onde a gente utilizou a metodologia de Salles, essas nanopartículas elas precisaram ser caracterizadas, onde passaram pela análise UV-Vis, microscopia de força atômica, espectroscopia do infravermelho transformado de Fourier e o espalhamento de luz dinâmico. Já Liu et al. 2020, né, ele trouxe estudos da avaliação da atividade catalítica, onde foi utilizado diferentes concentrações de ciprofloxacino, foi utilizado borideto de sódio, as nanopartículas de prata e a água, e foram lidas em diferentes concentrações de ciprofloxacino. Também foi utilizada equações matemáticas, né, tanto para a taxa de degradação como para a cinética química. Resultados e discussões, né, tanto a PLPP como as nanopartículas formadas com PLPP foram analisadas no VEVIS e apresentaram os picos de absorção e superfície de ressonância plasmônicas, né, observadas em 405 e 417 nanômetros, confirmando que as nanopartículas elas foram formadas. O espalhamento de luz dinâmico, né, trouxe informações como o diâmetro hidrodinâmico foi apresentado em 67,81 nanômetros e o PID de 0,251. Né? Elas apresentaram essas nanopartículas monodispersidade, maneira unimodal, o potencial zeta demonstrou um valor médio de 23,3 mais ou menos 14, que sim está dentro do esperado. Essas nanopartículas elas são estabilizadas eletrostaticamente. A análise da microscopia de força atômica, ela revelou que essas nanopartículas elas são esféricas e estão distribuídas uniformemente, que corrobora com os resultados do espalhamento de luz dinâmico. Os espectros da reação de CIP, né, na concentração de 50 mg por mililitro a 3.125 mg por mililitro, né, indicaram uma rápida redução na banda, né, os espectros, né, e a taxa também de cada reação. As constantes de velocidade elas foram calculadas, né, de cada concentração, demonstrando que a cinética da reação, a qual todas as reações, né, da cinética elas estão documentadas aqui, duas apresentaram valores iguais, só que a taxa de degradação de 53 mg por mililitro ela foi superior à de 26,5 mg por mililitro, né, que foram as que deram iguais, com uma boa taxa de redução a ser considerada. Conclusões: a síntese ela foi bem sucedida, né? A modificação do pH das proteínas do látex para 11 foi essencial para potencializar o mecanismo redutor. As nanopartículas elas se apresentaram de forma esféricas, foram estabilizadas eletrostaticamente e mostraram estabilidade tanto em pH alcalino como em temperatura ambiente. E elas aceleraram a degradação do CIP com a maior taxa de redução a 53 mg por mililitro de CIP. Essas são as referências. E, para finalizar, eu queria deixar um agradecimento à equipe do Laboratório de Bioquímica de Planta Lactíferas, LabPL, e ao programa PIBIT UFDPA, que possibilitou todo esse estudo.